Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Bom, decisão de destruição. A questão é o seguinte. Existem fontes aqui que antecedem o escritor do Gênesis aqui. Antecede. Que vão retratar essa questão do dilúvio. Sobre decisão de destruição, as fontes dizem a mesma coisa? Bom, o Gênesis já não precisa nem falar. Época de Atrahas vai, Rashanah vai, época de Gilgamesh vai, versão sumeriana vai. Depois vão receber o esboço. Então, essas quatro fontes aqui, ó, ou seja, Gênesis, todas elas vão ser de comum acordo que há uma decisão de destruição do mundo, tá? Ah, do mundo não, isso aí eu não vou colocar, eu vou colocar dessa forma porque fica mais fácil. Aí vem, uma decisão é uma coisa. Aí existe, agora, o aviso de destruição. Alguém avisar alguém. Aviso de destruição. O que eu quero colocar, gente? Existe uma questão interessante também, que tem que tomar cuidado com isso, porque dentro do tempo, as pessoas dizem a mesma coisa. Ou seja, eu digo que hoje que arroz e feijão faz bem para o coração. Aí daqui a 20 anos uma outra pessoa vai dizer a mesma coisa. Daqui a 100 anos a outra pessoa vai dizer a mesma coisa. Uma pergunta. O fator de várias pessoas dizerem a mesma coisa com o passar do tempo, isso informa que aquele dito é uma verdade? Não. Não, Ah, né? Se não tiver estudo, claro que não. Seria não tipo tiver um mito, né? Que comprovação. vai passando de pessoa em pessoa. tem que tomar cuidado com isso, porque existem teorias, ainda mais voltadas para a Bíblia. Porque 4 evangelistas dizem a mesma coisa, aquilo é a verdade. Mesma coisa. Quem aqui nunca ouviu falar de Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Saci Pererê, né? Que são aspectos do folclore. Então, pelo fato de das crianças aprenderem isso desde o período da escolinha, é a verdade. Tanto que o que ocorre? Pelo fator da criança não ter, como posso colocar aqui, de um desenvolvimento do seu QI, né, o desenvolvimento do raciocínio, etc. e tal, ela acaba tendo aquele folclore, aquela história como verdade, ou não? É. Tanto que tem muitas crianças, só que você vê o mundo vai modificando. Na época que não existia tal tecnologia como nós temos hoje, qual a criança, qual de nós que não ficava lá esperando o Papai Noel vir com um saquinho dele para dar presente para nós? E acreditávamos piamente que aquele Papai Noel de shopping era verdade. Era isso, não era? Era. Mas por que tivemos isso como uma verdade? Por causa dos contos. Ao passar dos anos, vamos dizendo os mesmos contos, os mesmos registros, e acreditamos ser a verdade quando aquilo não é a verdade. É um folclore. É um mito. Agora, quando chega-se na Bíblia, é onde eu quero chegar, aí nós temos registros. Esses registros, será que serão a verdade? Será que realmente o dilúvio é uma verdade? Existiu esse dilúvio? O escritor do Gênesis teve uma revelação? Já temos um problema aí. Revelação ele não pode ter tido. Por quê? Porque já existiam registros que lhe antecediam, que já falava a respeito de um dilúvio. Aí está a questão. Aí o que esse escritor do Gênesis faz? Ele faz uso daquele material. Insere no chamado Bíblia, e aí quem tem ela como a palavra de Deus, vai dizer que o dilúvio é uma mentira ou o dilúvio é uma verdade? É totalmente verdade, né? Está entendendo a diferença agora? Essa é a questão. Por isso que eu entrei naquela introdução. O fato de todos dizerem a mesma coisa se trata de uma verdade, não é porque a repetição ela existe na história que aquele primeiro dito é a verdade. Para que seja a verdade, tem que existir um elemento comprobatório para aquilo. Continua.
Então, ele surgiu sobre aviso, sobre o dilúvio. Aí existe uma ordem para construir a arca. Só duas fontes, não vamos falar de uma ordem para construir a arca. Só duas fontes aqui. A ordem, que uma dessas obras que não vai falar que existe uma ordem para construir a arca, é as cartas de Lachonrá, não vai atestar, e a versão sumeriana não vai atestar. As outras duas, Atrahasis e o Épico de Gilgamesh, vão atestar uma ordem para construir a arca. Depois da construção da arca, nós temos obediência em construir, ou seja, não resolve. Aí está uma outra questão. Interessante isso, gente. Preste bem atenção na colocação. No Gênesis, quem é que vai falar com Noé? Agora minha pergunta, gente. Agora pare para pensar, pelo amor de Deus. Como vocês imaginam? O texto não diz como. Como foi que Deus falou com Noé? Hã? Não cita, ele apenas mostra a fala de Deus. Então, de que forma é isso? Não deixa explícito. Então é isso que às vezes a pessoa tem que parar para entender. Aí diz o versículo 13, então disse Deus a Noé. Deixa eu habilitar mais um atrasadinho aqui. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Nossa, vou utilizar isso como uma figura de linguagem, né? Porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra. Vou habilitar mais um atrasadinho. Então, o que ocorre, gente? Agora, vamos lá. Gente, a aula começa às 8, não é 8h30 não, pelo amor de Deus, viu? Os atrasadinhos aí, eu cheguei mais cedo, tá? Senão depois tira todo o raciocínio do professor em sala de aula, viu? Vamos se organizar um pouquinho melhor, gente. Então, o que ocorre? Todos os registros aqui, ó, todos. Por que o narrador, o escritor, vai colocar que Deus fala com Noé? Por quê? Porque nas outras narrativas, são os deuses que alertam os seres ali. São os deuses que vai falar com o Atrahasis, o Napistim e tantos outros demais. São os deuses. A diferença é que o escritor tira o politeísmo e coloca o monoteísmo. Aí, por isso que eu paro para dizer isso. Né? Como que se consegue conceber isso? Essa materialidade divina. Porque essa materialidade divina, esse antropomorfismo, sempre foi uma característica. Sempre existiu isso. Agora, os escritores antigos provavam seus deuses? Não. Não, acho que não. A mesma coisa, falar, você prova o seu Deus? Eu falei, provo! Opa! Por isso que o ateu sempre pergunta. Quando o ateu pergunta assim, ó, prova o seu Deus. Você não tem como singularizar isso. Você coloca pela sua crença, pela sua fé. Aí a mesma coisa que eu perguntar para você. Por que não pode ser os deuses? Está entendendo o raciocínio? Por que não pode ser os deuses? Por quê? A primeira religião do mundo, preste bem atenção nisso, a primeira fonte geográfica, arqueológica, comprovada cientificamente, da primeira religião do mundo, da primeira língua da humanidade, é aqui, ó. É Suméria. Achados arqueológicos, é Suméria. Primeira religião do mundo, é Suméria. Primeira língua do mundo, é Suméria. Se realmente existia uma torre de Babel e houve confusão na língua, qual era a língua mundial daquela época? O pessoal era o hebraico. Lógico que não. Era a língua sumeriana. Comprovado cientificamente. Essa é a diferença. Ninguém me prova que o hebraico é a língua mais antiga do mundo. Opa! Ah, mas a língua sumeriana, sim. Ninguém prova que a religião da Bíblia, esse monoteísmo, era a primeira do mundo. Também não pode ser. Por que não pode ser, professor? Porque a história nos traz que as pessoas que depois procuraram adorar o Deus, Jeová, vamos dizer assim, eles eram politeístas. Vamos continuar o raciocínio. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabil.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!